estado feito de histórias, nomes importantes, construções centenárias e personagens pra lá de curiosos. Estamos em Minas Gerais, pedacinho pra lá de bom desse país, do legítimo pão de queijo, do café coado na hora, de um povo chegado numa prosa. Nós vamos viajar por algumas cidades mineiras e descobrir o que esse estado tem de tão especial. Vamos comigo! Mais um destino está no nosso caminho. Com nome pra lá de curioso, chegamos a Catas Altas da Noruega. A descoberta do ouro em terras mineiras levou ao surgimento de inúmeras cidades que abrigaram os bandeirantes e trabalhadores até o esgotamento do ouro. Catas Altas da Noruega foi uma delas. Com registros de povoamento já a partir de 1690, pertenceu a Tiradentes durante muitos anos e só se tornou independente na segunda metade do século XX. A origem do nosso nome vem da ocupação existente lá no ciclo do ouro. Catas altas, o catar ouro, é no sentido do verbo mesmo, o catar era um processo de mineração existente, é um processo primitivo em que eles retiravam a areia, o cascalho do fundo do leito do rio, levava até um lugar para batear. Aí era um sistema de catar o ouro, de separar o cascalho, separar a terra, aí veio esse nome, catas, de catar o ouro. Altas é que na região existiam muitas catas de ouro, eram várias catas, eram vários distritos de aplicação que retiravam o ouro. Noruega é um lugar onde bate pouco sol, é o significado da palavra. Terra fresca e encosta de montanha. Relembra os fiordes lá na Noruega, O fundo lá dos fiordes sempre é uma terra úmida, uma terra fria e fresca. Lembra o nome de Catas Altas da Noruega. Por isso essa associação ao país Noruega. Noruega também significa caminho ao norte, Os desbravadores do ouro vieram, do sul, vieram de São Paulo, do Rio, para essa região das Minas, e eles seguiam um caminho ao norte. Caminho ao norte é Noruega. A religiosidade é uma característica forte de Catas Altas da Noruega. Já na entrada da cidade, encontramos o monumento à padroeira. Junto dele está a réplica de um avião que em 1949 sobrevoou a região com sinais de pane, e dele foi jogada uma imagem de Nossa Senhora das Graças. A imponente igreja de São Gonçalo do Amarante, com seus quase 300 anos de história, chama atenção pela arquitetura jesuítica do século XVIII. E no interior, é o estilo barroco, que mesmo durante uma reforma, continua encantando fiéis e visitantes. A matriz de São Gonçalo é uma edificação religiosa, um templo do século XVIII, e se encontrava num estado de degradação muito avançado, em algumas partes até mesmo ameaçando ruína. A iniciativa que teve a comunidade foi de abraçar a causa, então nós tivemos a ajuda, a participação de outros setores, o poder público municipal, o museu histórico local. Foi uma alegria muito grande porque nós vemos a comunidade descobrindo a sua própria história e no próprio processo de restauração dessa matriz, nós vamos descobrindo coisas novas sobre a história local e sobre a própria arte. Quer dizer, é uma surpresa para todos, para os que estão envolvidos diretamente com a restauração, como também para a comunidade. As pessoas se espantam ao contemplar determinada parte da igreja recoberta de pinturas de douramento e que nunca tinham visto daquela maneira, porque estava com umas 7 camadas de tinta por cima. Francisco Vieira Servas, que é um grande escultor do período barroco, há todo o estudo para a atribuição do retábulo-mor a autoria dele, como também imagens que foram esculpidas por ele. Tudo isso era desconhecido até mesmo dos especialistas e agora está sendo colocado às claras. Catas Altas e suas histórias. Chegamos agora em um dos lugares mais interessantes da cidade, o Memorial Padre Luiz Gonzaga Pinheiro. Fundado em 1999, o espaço tombado pelo patrimônio municipal proporciona uma viagem no tempo
com sua construção e acervo. O museu foi criado em 1999, há 20 anos, em função da memória do padre Luiz Gonzaga Pinheiro, que foi pároco aqui durante mais de 40 anos. Ele trabalhou muito, teve um trabalho religioso e um trabalho social. Ele foi um homem além do seu tempo, né? Além dos deveres dele de sacerdote, ele também agia como se fosse um prefeito da cidade. Construiu escola, colocou luz na cidade, água na cidade, fez ponte, né? Além do trabalho, né, de reformar as capelas e manutenção, né, de todo o acervo paroquial. Quem visita o Museu e Arquivo Histórico de Catas Altas, da Noruega, tem a oportunidade de conhecer a história nossa em 3 aspectos: o religioso, o do cotidiano e o político. O museu está dividido em 3 grandes alas. São essas alas que fazem com que a pessoa que nos visite aqui conheça um pouco de nossa história. É muito legal conhecer a história religiosa, porque a criação da cidade envolve a fé, a religião, além da busca do ouro. A memória política é tão importante que, além dos catasaltenses, aqueles nascidos aqui, que fizeram a história do Brasil, né? Saíram daqui, foram ocupar cargos importantes dentro do Brasil, e os políticos aqui, as ações políticas em Catas Altas da Noruega. O cotidiano é a história do homem comum, da família, o que eles fizeram para construir a sua história aqui nesse lugar denominado Catas Altas da Noruega. Essa é a capela de São Vicente Ferrer, ou simplesmente a Igreja do Fundão. Ela foi erguida num vale, na localidade chamada Fundão, e tem como santo protetor um espanhol que ficou conhecido pelos milagres e sermões. Essa capela, ela é remanescente de um conjunto arquitetônico muito maior, que era a Fazenda do Fundão. É uma capela muito simples, como vocês podem observar, mas ela tem um diferencial, e o diferencial é justamente esse calçamento que envolve a capela e que está soterrado, né, por toneladas de terra ao redor. É o fundo de um vale, daí o nome Fundão. Mas para que a grande construção da fazenda e dos ranchos dos tropeiros pudessem ser erguidos, eles precisavam de uma estrutura sólida, usando técnicas de construção que vem lá da época do Império Romano, e que os portugueses herdaram essa técnica. Eles construíram várias sequências de pedras, né, como se fosse um sistema de drenagem, e por fim o calçamento. O São Vicente Ferrer é um santo que viveu na Espanha, no século XV, foi um grande pregador, né? Um homem de uma comunicação muito fácil. Ele conseguia, naquela época em que não existiam microfones nem nenhum sistema de som, falar para 10.000 pessoas e mantendo o povo todo em silêncio. Então o povo falava, ele fala feito um anjo. E também ele foi agraciado com o dom de milagres. Então, isso causou uma grande devoção do povo pela figura do São Vicente Ferrer, tanto que quando ele é retratado, ele usa um hábito da Ordem dos Dominicanos, porém com um par de asas. Não que ele tivesse o par de asas em vida, mas é por causa da sua eloquência e por causa dos seus milagres. 3 capelinhas: Santo Antônio, Nosso Senhor do Bonfim e Nossa Senhora do Livramento, no Taquaral. Formam os passos da Paixão de Cristo em Catas Altas. As igrejas são abertas para celebrações da Semana Santa e demais eventos religiosos. As 3 capelinhas aqui da cidade, elas foram construídas em meados do século XVIII. Os padroeiros são Santo Antônio, Bonfim e Nossa Senhora do Livramento. Todas as capelinhas, no forro delas, é retratado ou alguma coisa relacionada a esse período, ou então alguma coisa relacionada ao padroeiro. Todas as 3 capelas, elas têm o mesmo altar e o mesmo estilo de pintura do forro. Na de Santo Antônio, que é essa aqui que a gente está, ela é mais verde, e em cima dela ela tem 2 alianças com 2 anjos segurando, retratando o santo casamenteiro. Na do Bonfim, ela é mais marrom, puxada para o marrom, e em cima dela ela tem uma cruz de Cristo. E na de Nossa Senhora do Livramento ela é mais azul e retrata o Sagrado Coração de Maria em seu interior. Na época da Semana Santa, elas são usadas para armazenar as imagens por encontro de Cristo. A de Santo Antônio ela é usada para armazenar a imagem do Senhor dos Passos, e a de Nossa Senhora do Livramento, a de Nossa Senhora das Dores. A do Bonfim, ela fica no local em que acontece o encontro, que é na Rua das Goiabeiras.
Catas Altas da Noruega, uma cidade que deixa saudades e uma vontade imensa de voltar. Ficamos por aqui com mais um Encantos de Minas.